Quando você não vem de família influente, não tem pais, empresários, pais ou parentes próximos aí na política, não estudou em escola particular, não teve a oportunidade de fazer um intercâmbio, ou não tem aquele networking herdado, você precisa construir o seu. E a base disso é muito simples, só que assusta muita gente. O pobre precisa ser visto. Se você não nasceu com essas características que eu disse, não nasceu em berço de ouro, não herdou aí um futuro tranquilo, você vai precisar construir o seu futuro passo a passo. E a forma mais simples disso acontecer, para você conseguir se destacar, é você sendo vista. Não pode ter vergonha de se mostrar, de se aparecer. Mas aqui eu não quero que você se apareça fazendo gracinha, sendo uma pessoa inconveniente, sem conteúdo ou só para ficar fazendo palhaçada. Você precisa aparecer estrategicamente. Você precisa participar, precisa se posicionar e ocupar espaços que estão disponíveis para você. Então, se você tem a oportunidade de começar um bom trabalho, mesmo que seja num cargo mais baixo, ou se você tiver a oportunidade de fazer uma faculdade, não desperdice. Você está num espaço, você está ocupando um espaço que dá para você ser vista, dá para você ser lembrada e se destacar. Se você não tem nada a perder, não fique se escondendo lá na última carteira da sala de aula, ou então não participa de absolutamente nada. No trabalho você chega, faz o seu e vai embora. E porque quem nasceu sem oportunidade precisa ser visto demais, precisa aparecer mais. Porque tem uma lógica muito cruel no mundo, tanto na carreira quanto na vida, que poucas pessoas falam abertamente. Quem já tem vantagem de berço, quem já nasceu numa família influente, como eu mencionei no início do vídeo, pode se dar ao luxo de ser discreto. O filho do empresário, por exemplo, ele não precisa se preocupar muito diante de uma vaga de emprego, porque muitas vezes o sobrenome vai abrir portas, ou ainda, muitas vezes ele nem vai participar de dinâmicas, ele nem vai participar de entrevistas, porque o pai dele já tem uma empresa e ele vai conseguir trabalhar lá dentro, ter um bom cargo, um bom salário. Outras vezes o pai conhece um outro amigo que tem uma outra empresa e aí faz a indicação. Então ele não precisa se destacar grandemente nesses ambientes, porque para ele tudo vem muito mais fácil. Já quem não nasceu com essas oportunidades, por exemplo, eu, o que a gente precisa ter nesse caso? Presença. A gente precisa saber se destacar nos ambientes que a gente se encontra. E aí, gente, eu não estou fazendo esse vídeo para me vitimizar ou vitimizar quem está me assistindo, ou para desmerecer pessoas ricas e influentes, tá? Pelo contrário, gostaria muito sim de ter nascido em famílias influentes, ter ali um sobrenome de peso. Claro que isso facilita muito a nossa vida, mas não estou desmerecendo ninguém, né? Cada um chegou ali, enfim, às vezes vem de coisas herdadas também. Mas se é o seu caso, se você também não nasceu em berço de ouro, né? Você não tem ali um sobrenome que vai abrir portas para você, você vai precisar correr atrás do seu. O que você tem é a sua presença, é a capacidade de se comunicar. Por isso que você precisa estudar, precisa saber transitar sobre vários assuntos, não ficar só em rede social vendo dancinha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tudo bem. Se você quer fazer esse tipo de conteúdo, tudo bem. Mas se você deseja crescer numa outra espécie aqui, ou na sua carreira profissional, ou enfim, né, se comunicar aí sobre outros temas, se desenvolver de forma geral, você não pode ficar perdendo tempo com isso, muito menos ser aquela pessoa que fica no ambiente matutando tipo as ideias, querendo muito falar, querendo levantar a mão, querendo fazer uma pergunta, querendo fazer um questionamento, mas você não fala, você tem vergonha. E aí outra pessoa vai e acaba fazendo uma pergunta bem besta, bem nada a ver assim, mas ela falou, né? Ela acabou sendo vista de certa forma. E digo mais, muitas pessoas têm muita capacidade, são muito inteligentes, mas por ter essa trava, né, com medo ali de, sei lá, de parecer errada, de falar alguma coisa, ou de incomodar, de ser mal vista, acabam ficando nessa zona de conforto. Se você é pobre, se você precisa construir a tua carreira, se você quer melhorar de vida, não pode ter vergonha, tá, gente? Agora sim, se você tem seu trabalho, tá feliz com ele, entra e sai, muda calada, faz o que eles te mandam e tá tudo certo, esse vídeo não é pra você. Porque tem muita gente que tá feliz assim, tem muitas pessoas concursadas aí que não abrem mão disso por nada, não vão mesmo querer, né, se aparecer de certa forma, então tá tudo certo, né? Segue a vida dessa forma. Mas se você tá começando a tua carreira agora, se você tá entrando numa faculdade, como eu falei, se você tá entrando numa oportunidade de trabalho ou deseja uma oportunidade de trabalho melhor, você precisa ter essa artimanha. E eu sempre fui assim, desde pequena, eu sempre quis me destacar. E volto a repetir, tá? Não para você ficar se achando, não para você ser aquela pessoa chata que quando
Levanta a mão já para falar alguma coisa, as pessoas reviram os olhos e falam, ah, lá vem a chata. Não seja esse tipo de pessoa, tá? Aqui, quando eu digo para você se posicionar, para você aparecer, é para você se posicionar com assuntos que você já sabe, que você domina. Ou então, se você tem alguma dúvida genuína realmente sobre o assunto, sobre o que está sendo abordado, faça esses questionamentos, faça essas perguntas. Mas não é aquele tipo de pergunta que só para falar que tá participando da aula, sabe? Daí o professor fala, enfim, aqui o quadro é amarelo. Aí você levanta a mão e fala, ah, então o quadro ele é amarelo? Não, não vem com essas bobeiras, porque daí a pessoa sabe que você só tá fazendo isso pra ser uma chata mesmo, né? Então, não é esse tipo de aparição que eu tô falando. Eu participava de tudo, participava dos desfiles, das homenagens às professoras, segurava a faixa, segurava a bandeira, quando era pra soletrar alguma coisa ou recitar algum poema, tudo eu participava, e isso foi até ali os 10 anos. Depois eu entrei no Fundamental 2, né, que daí quase lá do quinto ano até o nono ano. Fui líder de sala, na época tinha umas votações que fazia, não sei se existe isso hoje ainda, mas eu fui líder de sala, eu fui da comissão de formatura, eu participava de todos os eventos também, mesma coisa, tá? Na faculdade, mesma coisa também. Sempre quis conduzir os debates, morria de vergonha de apresentar, tá? Morria de vergonha. Não vou falar pra vocês que eu era, nossa, uma pessoa que chegava lá na frente e destrinchava tudo. Não. A faculdade que eu fiz exigia trabalhos, né, com apresentações mesmo, 2 vezes por semana. Você tinha que ir lá na frente apresentar o seu trabalho. Então, a gente foi meio que forçado, né, a aprender a habilidade de apresentar para um monte de gente, uma sala ali de 50, 60 alunos. E o que eu fazia? Eu ficava muito vermelha, toda vez. E aí eu sentia que eu tava queimando, né, pegando fogo e aqui ia fazendo umas manchas vermelhas assim, ó. Eu ficava até um pouco assustada com aquilo. Gente, será que é normal? Mas então, eu quebrava o gelo. Quando eu entrava ali para apresentar, eu já falava, gente, naturalmente eu vou começar a ficar muito vermelha, como se eu fosse o sirigueijo. E aí o pessoal já caía na risada e eu falava, mas vocês não se importem com isso, porque eu tô bem, eu fico um pouco, né, nervosa e tímida, mas vamos seguir aqui. Então eu já quebrava esse gelo, porque afinal de contas eles eram meus colegas, eu via ele todos os dias, mas na hora de apresentar eu tinha um pouco de trava. E fui assim até eu conseguir minha primeira oportunidade de estágio. E eu estava concorrendo com pessoas que tinham inglês avançado, tinham já feito intercâmbio, e esse estágio era para trabalhar numa multinacional, e eu consegui a vaga. E eu tenho certeza que eu consegui essa vaga por ter essa capacidade de me destacar. Não sendo uma chata, né? Não tomando ali a frente de ninguém, não passando na frente de ninguém, deixando todo mundo falar, mas tive um posicionamento que fez com que os recrutadores me olhassem de certa forma e falassem, oh, vamos dar oportunidade para ela. Então, eu sempre consegui crescer muito rápido, né, durante assim, a minha jornada por conta dessas atitudes. Só que daí chegou num ponto que eu meio que estagnei. Eu não sei se, né, depois que a gente tem filho, aí a correria do dia a dia, e eu parei de querer me aparecer. Comecei a trabalhar nos bastidores, vim trabalhar no online, né, saí do CLT, então comecei a trabalhar em casa, sozinha. E por mais que eu me comunicasse muito com as pessoas, me comunico, né, porque sou taróloga profissional, eu ainda não estava ali, né, me mostrando, fazendo vídeos, falando sobre assuntos que eu gosto. E eu decidi voltar, né, a ser essa pessoa ali de antes, porque a gente precisa se destacar, a gente precisa saber ganhar dinheiro. E hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis do que há 10 anos atrás. Então não pode ter vergonha, o que as pessoas vão falar, as pessoas vão dar risada. A maioria das pessoas não estão nem aí. A maioria das pessoas abre ali o vídeo, fica 2, 3 minutinhos e já sai. Tem dias que eu tenho pouquíssimas visualizações, tem alguns vídeos meus que tem mais, e tá tudo bem, eu tô aqui falando porque eu gosto, uma hora vai dar certo, tá? Uma hora vai rolar. Então, a hora que chegar para você, nessa oportunidade, que ela te encontre trabalhando sobre essas questões, né? De se posicionar, de se mostrar, de ser bem vista. Você pode ser vista por uma pessoa, você pode ser lembrado por um professor, você pode ser indicada por conta de um chefe que lembrou de você numa reunião. E existe uma ferramenta prática que pode ajudar caso você seja extremamente tímido, tenha muita vergonha mesmo, não sabe nem por onde começar. É o famoso alter ego, né? Criar um personagem. Então, se você, enfim, não consegue ser essa pessoa, você pode criar uma outra pessoa, um avatar. E aí você incorpora esse avatar mesmo, esse personagem, e vai ser ele, né, no momento que você tiver que apresentar, no momento que você for para uma entrevista de emprego. Volto a repetir, tá? Aqui sobre criar personagem, essas coisas, não é, você ser um falso eu, né? E aí depois
conseguir a vaga de emprego, mas eu não sou esse personagem. Não é sobre isso. É sobre você conseguir, pelo menos, manter ali uma conversa ou um debate, um diálogo, sem ficar só nos bastidores, quietinho, só ouvindo o que as pessoas têm para te falar. Muitos famosos fazem isso, muitos famosos têm essa outra persona, né? Porque tem vergonha ali, e aí quando entra no palco, pronto, é a persona que tá ali, vamos fazer o que tem que ser feito. Isso alivia um pouco, né? Ajuda a deixar a gente um pouquinho com menos vergonha. Confesso para vocês que eu não precisei usar nenhum alter ego, nenhum personagem, mas agora eu preciso, talvez, né, me desconectar um pouco dessa figura que eu comecei que eu construí, né, a figura com que eu me enxergo hoje. Talvez eu vá por esse caminho, né, de criar um personagem com muito dinamismo, enfim. Mas isso pode ajudar, com certeza, e é o primeiro passo para você começar, né, a ser vista. Não precisa ser perfeita, você não precisa também ser um crânio, né? Tipo, eu preciso saber tudo de cabo a rabo. Como eu falei, às vezes, se você não souber, faça boas perguntas. Se você tem dúvida de alguma coisa, coloque ali o seu ponto de vista. Se quer dar uma opinião, coloque ali a sua opinião. Fale depois com o seu chefe, você tiver uma reunião, fale com ele depois. Fala, olha, muito legal, dê um feedback, né? Um feedback positivo sobre aquela situação. No ambiente da faculdade ou da escola também. Até porque, gente, hoje em dia nunca foi tão fácil e tão acessível você ser vista. A internet está aí justamente para mostrar que hoje um clique o vídeo é visto por milhões de pessoas. Na faculdade, na escola, como eu falei, no trabalho, você pode ficar na memória de alguém e isso pode te ajudar ou numa indicação, ou como eu falei, lembrou ali de você de certo modo e aí chama para ter uma conversa, faz o verdadeiro networking, né? Não só em LinkedIn ou só em palestras e workshops, não, é o verdadeiro networking mesmo, é você trocar essas ideias, né, e ser lembrada depois. E como eu estava dando o exemplo da internet, se você gosta de algum tema, se você gostaria de falar alguma coisa, hoje em dia, abre a câmera do seu celular e começa a falar. Vai ter pelo menos uma pessoa interessada no que você está falando. Pode ter certeza, do assunto mais tonto ao mais específico possível. Sempre tem um telespectador que está disposto, né, a ouvir o que você tem para falar, que vai se identificar com você. A publicação certa, vista na hora certa, como eu falei, pode rodar o mundo. E pode mudar o rumo da sua vida, pode mudar o rumo da sua carreira. Hoje em dia a gente vê muito isso. Eu vi um vídeo antes de ontem de uma influencer, na verdade ela é biomédica, nutricionista. E ela falou que um vídeo dela, que acabou viralizando, chegou numa empresa, numa fulana de tal, super importante, e chamou ela para trabalhar. Claro, né? Fez ali as etapas do processo seletivo. E muitas vezes até de forma meio... que eu nem gostaria muito de viralizar desse sentido, né? Mas, por exemplo, aquela vez a menina do avião, né? Foi super mega famosa. Ou então, agora que tá acontecendo uma polêmica aí no mercado de estética, a menina fez uma pergunta e foi mal respondida, a menina já viralizou. Gente, é isso. Assim, a gente não pode ter vergonha se ela não tivesse feito aquela pergunta, se ela tivesse tido vergonha, né, de perguntar aquilo, não teria acontecido essa oportunidade. Não tô dizendo que você tem que caçar uma treta para você ser vista, tá? Pelo contrário, como eu disse, eu fugiria disso. Mas se você faz um vídeo que, de repente, acaba tendo ali um boom, né, de visualizações, uma pessoa vê aquele vídeo, cara, isso pode mudar completamente a sua vida. Então, se você não tem nada para perder, comece hoje já, comece com essas mudanças, ou na faculdade, ou no seu trabalho, ou no ambiente aí que você está inserida, que você acredita que pode abrir portas para você, ou então na própria internet. Pobre não pode ter vergonha de aparecer, a não ser que você esteja completamente acomodada aí com a sua vida, confortável, aí tudo bem, você pode se dar o luxo de viver no off. Você não precisa provar nada para ninguém, mas os seus talentos, a sua história, as suas habilidades, o que você tem para contar, como eu falei, eu tenho certeza que alguém vai querer ouvir. Para ser enxergado, você precisa estar presente. Conta se você é uma pessoa tímida ou uma pessoa extremamente comunicativa, que não tem vergonha de nada, e o que você tem feito aí para abrir portas na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais.